Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e no vídeo de hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de Procreate básico. Então se você não quer perder nenhuma aula, quer aprender tudo de Procreate, se inscreve aqui embaixo, aproveita e já deixa um like aqui que ajuda muito na divulgação e bora pro vídeo. Bom, na primeira aula, a gente falou tudo sobre a galeria do Procreate, a gente aprendeu todas as funcionalidades, como criar uma pilha, como importar, colocar uma foto, um arquivo, né? Tudo. Mas eu esqueci de falar uma coisa importante aqui sobre a galeria e que pouca gente sabe. E como pouca gente sabe, achei injusto vocês ficarem sem essa informação. Bom, a informação é a seguinte: você pode mudar a orientação da sua tela aqui na galeria de uma forma bem simples e prática. Com 2 dedos, eu vou usar esses 2 dedos aqui, tá? Você só precisa virar a sua tela. Aqui é uma tela quadrada, né? Mas como vocês podem ver pelo texto, a nossa tela tá virada. Então, se você quiser mudar a orientação da sua tela na galeria, é assim que faz. E agora, a gente já pode partir para o assunto da aula 2. Eu vou abrir um novo arquivo para vocês, só desvirar aqui. Vou abrir um novo arquivo e a gente vai ver algumas configurações dentro do arquivo do Procreate. E aí eu vou explicar tudo para vocês. Lembrando que é uma aula de Procreate básico, então eu vou ensinar as funcionalidades básicas. Vou abrir uma tela normal, do tamanho da tela do Procreate mesmo, quer dizer, do tamanho da tela do iPad, tá? E a gente vai ver algumas funcionalidades. O primeiro tópico vai ser os gestos que a gente pode fazer com os dedos aqui no Procreate. Tem uma infinidade de gestos, mas o primeiro vai ser com um dedo. Você segura a tela. Em alguns segundos abre a funcionalidade de conta-gotas, né? É para você pegar alguma cor que tem aí na sua tela que você queira usar na sua paleta de cores. Então, com um toque, você abre o conta-gotas. Agora eu vou fazer um gesto com 2 dedos, mas primeiro eu vou fazer um desenho aqui, um rabisco na minha tela. Vou escolher um pincel e uma cor mais escura e vou rabiscar. Você consegue desenhar com o seu dedo também. E agora, para desfazer, 2 dedos e um toque na tela. Com 2 dedos você desfaz a ação. 3 dedos, um toque na tela, você refaz a ação. Recapitulando: 1 dedo conta-gotas, 2 dedos desfaz a ação, 3 dedos refaz a ação. Agora, com 3 dedos arrastando para baixo, você vai abrir o mini menu de copiar e colar. Aqui tem algumas funcionalidades que você pode cortar, copiar, né? E aí você abre esse mini menu com 3 dedos arrastando para baixo. Opa, vou fazer de novo para vocês verem o movimento. 3 dedos, arrasta para baixo. Lembrando que esse mini menu ele é atrelado à camada que está selecionada. Agora, o próximo movimento são 4 dedos, vou fechar aqui. Com 4 dedos e um toque na tela, você abre tela cheia e aí some todos os menus. Para desfazer essa ação, você pode vir nesse botãozinho aqui de cima ou você pode clicar com 4 dedos na tela novamente e aí volta ao normal. Agora a gente vai ver esse botão aqui, que é o pincel. Vou pegar minha Apple Pencil para a gente ver um pouquinho melhor, rodar pelos menus, né? E a gente vai abrir o pincel e vai entrar na biblioteca de pincéis. Aqui eu quero falar algumas coisas para vocês. Aqui é onde você vai escolher o pincel que você quer desenhar, né? E tem uma infinidade de pincéis que já vêm nativos do Procreate. E eu quero ensinar vocês a identificar os pincéis nativos. Todos os pincéis que já vêm configurados aqui no Procreate, eles têm esse símbolo aqui, ó, de desenho na frente do conjunto de pincéis. Então, todos eles têm um desenho. Os pincéis que foram importados ou criados, ele vai ter esse símbolo aqui. Então, todos os pincéis nativos têm um ícone e os outros não. E olhando para eles individualmente, os pincéis nativos não tem nada aqui nessa lateral. Já os importados, ó, tem esse símbolo. E eu quero falar para vocês que os pincéis nativos do Procreate não tem como apagar. Então, é impossível você apagar daqui do Procreate um pincel nativo. Já um pincel importado, você consegue deletar arrastando para a direita. Ele vai te dar essa opção aqui de apagar o seu pincel, duplicar ou compartilhar, tá? O compartilhar é o exportar, na verdade, né? Então, o pincel nativo você não consegue apagar. O menu é diferente. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui o Narinder dá para apagar. No 6B, quando eu arrasto,
ele só me permite redefinir, que nada mais é colocar as configurações originais com as quais o pincel veio, né, da primeira vez que você baixou o Procreate. Você pode duplicar ou compartilhar esse pincel, mas não tem como apagar. Então é assim que você identifica se o seu pincel ele é nativo ou se você duplicou ele, já é um pincel importado, você criou, né? Então é assim que identifica. Então pode ficar tranquilo que nenhum pincel nativo pode ser deletado. Outra informação legal é que você pode mexer aqui na localização do seu pincel, né? Na posição que ele está dentro da pasta. Inclusive, você pode mudar ele de pasta também, tá? Então, você pode pegar ele aqui e jogar para outra pasta. Eu vou usar de exemplo esse lápis 6B, eu vou duplicar ele, então arrasto para a esquerda e clico em duplicar. E aí ele já vira um pincel, ó, não é mais um pincel nativo, é um pincel criado. Esse aqui a gente pode apagar, mas eu quero jogar ele para outra pasta. Como eu faço? Eu seguro o pincel, eu venho com o meu outro dedo aqui, abro a pasta que eu quero e jogo lá dentro. Bem simples, essa é uma forma que você pode organizar as suas pastas. Agora, como esse não é um pincel nativo, eu vou apagar ele. Lembrando que uma vez que você apaga o seu pincel, não tem retorno, mas eu queria mostrar para vocês como é apagar. E o original tá aqui, salvo, né? O 6B, impossível de apagar. Cada pasta dessa aqui é um conjunto de pincéis, então eu tenho vários conjuntos de pincéis e para renomear, né, ou apagar ou duplicar, você só precisa clicar no ícone e vai aparecer esse mini menu para você fazer o que você quiser. Você pode inclusive exportar o seu conjunto de pincéis para vender, talvez. Quando é um pincel nativo, a única coisa que você consegue fazer é duplicar o conjunto de pincéis. Então, nos pincéis nativos, você só consegue duplicar, o nome já vem pré-estabelecido, beleza? Agora eu vou escolher um pincel aqui, aleatório, e aí vou mostrar para vocês como aumentar de tamanho e diminuir a opacidade. Aqui nesse menu, nessa barra de cima, você consegue... Opa, tá na cor errada. Você consegue aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel. Lá em cima é o maior e aí você vai descendo, ele vai ficando menor. E aqui embaixo, nessa barra, é a opacidade. Quanto menor você colocar, mais transparente vai ser o seu pincel. A opacidade dele vai ficar mais baixa, ó. Como a opacidade está baixa, a gente consegue ver a linha por baixo. Eu vou diminuir aqui um pouco mais, ó, vai ficar mais transparente ainda. E se aumentar a opacidade toda, ele fica completamente opaco. Essa é a diferença na opacidade do pincel, tá? E aqui é o tamanho, né? Você consegue aumentar e diminuir. E embaixo a opacidade. Isso para todos os pincéis, tá? E agora esse botãozinho aqui, que é um dedinho com o indicador apontado, ele se chama borrão ou smudge. E ele nada mais é do que realmente o seu dedo, a função do seu dedo aqui no Procreate. Você pode escolher qualquer pincel que você quiser e você pode usar ele para borrar a sua arte. Eu vou botar aqui com o dedo mesmo para vocês verem, ó. A função dele é essa, ele vai borrar a sua arte. Tem muita gente que usa para fazer passagem de cor, né, ou mesclagem de cor, enfim. Eu borrei com o dedo, mas você pode usar a Apple Pencil também, tá? Normal. Agora, esse outro botão aqui, que nada mais é do que a nossa amada borracha, você também pode escolher qualquer pincel da biblioteca de pincéis. Eu, inclusive, vou escolher o mesmo pincel que eu usei para desenhar, que é o Narinder, né, esse lápis Narinder, e vou apagar aqui um pedaço. Eu tô usando o dedo, mas novamente tem como usar a Apple Pencil normalmente. E como vocês podem ver, é uma borracha com um pouquinho de textura, ela deixa até uns resquícios para trás. Então, recapitulando, borracha, smudge e pincel, aqui você mexe na opacidade e aqui você mexe no tamanho deles. Agora, a gente vai falar sobre as camadas. Esses dois quadradinhos aqui é o botão de camadas. Para abrir uma nova camada, você só precisa clicar no botão de mais aqui em cima e ele vai sempre abrir uma nova camada acima da camada selecionada. Arrastando para a esquerda, você tem esse mini menu que é apagar, duplicar e bloquear, tá? Então, em todas as camadas tem esse mini menu. Para apagar, você vai apagar a camada completamente, ó, ela vai sumir por completo, tá? E, eu esqueci de falar para vocês um gesto que é bem legal também. Eu vou até voltar aqui meus desenhos, né, meus rabiscos, e vou mostrar para vocês. É um gesto com 3 dedos e é o seguinte: se você quiser limpar a sua camada sem ter que apagar a camada por completo, né, arrastar e apagar a camada, você pega 3 dedos e esfrega na tela e vai limpar todos os desenhos da camada sem apagar a camada. Vou fazer de novo. Então, você seleciona a camada que você quer limpar, você
Em vez de apagar a camada inteira, você vem com 3 dedos e passa na tela rapidinho assim, ó, opa, e aí vai limpar toda a sua camada. Agora, voltando às outras funcionalidades aqui, eu vou voltar aos meus rabiscos, né, pra gente conseguir ver as coisas que eu quero mostrar. E aqui você apaga a camada, duplica ou bloqueia. Bloquear nada mais é do que você não poder desenhar na camada, então você bloqueia a camada e ele não deixa você fazer nenhuma ação nessa camada, né? Então, para desbloquear, você arrasta e desbloqueia de novo. E duplicar nada mais é do que duplicar a camada, né? Apagar, vocês já viram como é apagar mesmo. E agora, esse botãozinho aqui de N, você entra no modo de mesclagem da camada. Esse modo de mesclagem é um pouco mais avançado, então não é um assunto para hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que nesse N você acessa a opacidade da sua camada. Então você pode mexer na opacidade da camada aqui nessa barra. Então arrastando para a esquerda é menos opacidade, para a direita opacidade máxima, beleza? Então o N, você clica no N e acessa a opacidade da camada e o modo de mesclagem, que é um pouco mais avançado. Esse botão aqui, ele mostra a camada ou oculta a sua camada. Então, é a visibilidade da sua camada. Quando está marcada, a camada está visível, e desmarcada, a camada está oculta. Tem um outro menu nas camadas, ó. Se eu abrir aqui minha camada e clicar mais uma vez na camada selecionada, vai abrir esse menu. Você pode renomear, selecionar, copiar, né? Mas é um menu um pouco mais avançado, realmente não é para essa aula. Eu quero falar com vocês sobre paleta de cores. Então, a gente vai clicar aqui na paleta de cores e a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas paletas aqui e como você pode construir uma biblioteca de paletas de cores. Para adicionar uma nova paleta, você clica no mais e ele vai te dar essas opções aqui. Então, você vai ter todas essas opções para criar uma nova paleta, tá? Essa primeira a gente vai ver depois, eu quero mostrar para vocês essa aqui, nova a partir da câmera. Eu vou clicar e ele abre a minha câmera e eu posso pegar o meu iPad e apontar para qualquer lugar e ele vai me dar uma paleta de cores. Nessa opção, nova a partir de arquivo, o Procreate vai abrir os meus arquivos do iPad e eu posso puxar qualquer arquivo para criar uma nova paleta, ó. Peguei um arquivo Craft para exemplificar. E nova a partir de foto, vai abrir a minha galeria de fotos e qualquer foto que eu pegar aqui, ele vai puxar todas as cores, ou a maioria das cores, né? E vai criar uma nova paleta. Agora, para criar uma paleta em branco, é essa primeira opção aqui. E aí vem uma paleta crua, sem nada, sem cor nenhuma. Para colocar novas cores, você pode puxar de uma outra paleta, ó. Então, você pode segurar e arrastar uma cor de outra paleta. Você pode usar aquele primeiro gesto que eu ensinei, né? De conta-gotas e buscar alguma outra cor em uma foto, né? Enfim, para apagar uma cor que tem aqui, é só você segurar e soltar. E aí você pode apagar a cor da sua paleta. Clicando aqui em cima, você pode renomear a sua paleta, né? Eu vou colocar aqui paleta aula 2, então você pode colocar o nome que você quiser para deixar tudo organizadinho aí na sua biblioteca de cores. E você pode também selecionar qual paleta você quer padrão, né? Qual paleta que você quer que apareça, ó. Essa aqui tá padrão, mas você pode mudar e definir outra padrão. Clicando nessa barra e arrastando, você pode fazer a sua paleta virar uma paleta móvel. E aí você pode ir pegando as cores sem ter que abrir aquele mini menu lá toda hora. Para fechar, é só clicar no X e aí a paleta volta para lá normalmente. Para mover um conjunto desse de cores é simples, é só você segurar aqui, ó. E aí você pode reorganizar na posição que você quiser. E o mesmo vale para as cores. Se você segurar uma cor e arrastar, você pode reorganizar na sua paleta para ter uma paleta bem rainbow, assim, né? Bem organizada por cores. Outra coisa, vai ter uma hora que você vai ter 1 bilhão de paletas. Então, se você quer definir uma paleta padrão, essa paleta ela sempre vai aparecer no meio da sua tela quando você abrir ali aquele menu de cores. Eu defini uma paleta lá embaixo, ó. Defini essa paleta aqui como padrão. Então, quando eu fechar e abrir de novo, a padrão ela sempre aparece no meio da tela. E para apagar uma paleta inteira, você arrasta a paleta para a esquerda e aparece aquele menu de apagar, duplicar ou compartilhar, beleza? Essa foi a nossa aula 2 de Procreate básico. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em perguntar aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em te responder. Se você não quiser perder nenhuma aula, nenhum vídeo que sai aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho, é bem fácil, me ajuda pra caramba. E aproveita que já tá por aí, né, se inscrevendo e deixando seu comentário e deixa um like também.
vou gostar muito. A gente se vê na próxima. Tchau!